Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosmo Bittencourt e ultimamente eu resolvi gravar alguns vídeos de testemunho sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida. E o meu propósito é estar edificando a sua fé, edificando a sua vida. Hoje eu quero contar um fato que aconteceu comigo quando eu aceitei a Cristo. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de falar do meu passado, porque eu me converti com 18 anos de idade, e de 18 anos de idade para trás, eu não tenho muita coisa para te acrescentar, por causa da vida pecaminosa, da vida libertina que eu vivia. Mas, por outro lado, é muito interessante eu falar a obra que o Senhor Jesus fez na minha vida, porque isso também pode edificar você que tem um parente que precisa de uma libertação, de uma cura, de uma transformação. Então eu acredito que esse testemunho possa servir para você de um estímulo de fé, para que você possa crer que para Deus não existe impossível. Resumidamente, a minha vida era uma vida terrível, como eu já disse, uma vida longe de Cristo, uma vida libertina, uma vida que só a misericórdia de Deus. Eu conheci as drogas com 13 anos de idade, mais ou menos. Eu me lembro de me relacionar com coleguinhas da minha idade e a gente começou a beber bebidas alcoólicas. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi, eu saí engatinhando de tão trêbado que eu estava. Quase me afoguei numa piscina na casa de um colega, que inclusive esse colega já morreu, se tornou um alcoólatra e morreu. E dali para frente cumpriu-se na minha vida o que diz a palavra do Senhor, que um abismo, ele chama outro abismo. E dali para frente eu conheci um cidadão que ele veio de outro país, e quando ele chegou no bairro, era um jovem que já estava inteirado nas drogas, já tinha uma vida totalmente diferente da nossa. A gente ainda estava naquela fase de inocência, de andar de bicicleta, de, soltar papagaio, aquela coisa toda. E a gente começou a conhecer esse rapaz e ele começou a fazer toda aquela fantasia na nossa cabeça. Nossa, as drogas são a maior viagem e tal. E ali então eu entrei no mundo das drogas, me viciando na maconha. Depois, mais tarde, encontrei um outro colega, me viciei na cocaína, tá? E tudo quanto é tipo de droga que aparecia, eu experimentava. Eu me lembro de uma vez trágica na minha vida, eu usei um colírio, se eu não me engano é ciclopégico, uma coisa parecida. Eu lembro que eu pinguei aquilo no nariz e, dado momento, eu não sentia minhas pernas. Parecia que eu estava paralítico, sabe? Custou aquela onda passar. E eu fiquei assim meio desesperado, coração batendo, aquela coisa toda. Então essa era a vida que eu vivia. E eu também mexia com, além de drogas, ainda tinha uma gangue na cidade, que a gente brigava, aquela coisa toda. Eu não sei se vai dar para mim ver, para vocês verem aí, mas aqui nessa região da minha mão, eu tenho aqui um osso quebrado, de briga, de tantas coisas que eu fazia. Mas um belo dia, o telefone tocou na minha casa, era uma ex-namorada que eu tinha, trabalhava na delegacia, e aquele dia ela falou para mim: olha, apesar da gente não estar junto, mas eu gosto muito de você, e eu gostaria de dizer para você que existe um expedito, um mandato de prisão para você, você vai ficar preso 8 meses ou mais, e eles vão pegar você no centro da cidade para humilhar você na frente de todo mundo. Esse fato de me pegar no centro da cidade para me humilhar é porque eu era muito arrogante. Eu era um jovem prepotente, arrogante, saía no braço com todo mundo, sabe? Racha de carro, aquelas coisas todas que uma pessoa sem Deus, ele faz. E aí, eu já tinha 2 processos nas costas, Um processo foi que um rapaz estava traficando na porta da exposição agropecuária e eu fui comprar uma buchinha de maconha dele. E naquela época, se você rodasse com um cigarro de maconha, você ia ficar 30 dias preso. Era uma situação terrível. E quando eu comprei aquela droga daquele rapaz,
Quando eu olhei de longe, eu vi a cavalaria montada de BH. E eles viram que a gente acendeu o cigarro de maconha, deu aquele clarão, né? Eles identificaram e eu percebi que eles estavam vindo na nossa direção. Então eu peguei e falei pro rapaz: você não tem nada não? Não, eu não tenho nada. Tem certeza que, olha, a cavalaria montada tá vindo. Resumindo, acabou que quando a polícia deu aquela batida na gente, ele estava com mais drogas. Então eu acabei indo preso junto com ele. Lá dentro da cadeia, né, eu não tinha Cristo, então eu agarrei ali no colarinho dele e falei assim: eu vou te matar. Quando eu sair daqui eu vou te matar, você não sabe quem eu sou. E eu rodei, né, a linguagem lá era essa, eu rodei aqui por sua causa, por sua culpa. Quando eu sair daqui, você pode ter certeza que eu vou te matar. E ali ele segurou o BO, falou a verdade, que eu realmente não estava traficando, mas que eu tinha comprado dele. Mas mesmo assim ficou aquele BO. Eu fiquei ali aquela semana, não me lembro agora, faz 30 anos, eu não sei quanto tempo eu fiquei preso, talvez 4, 5 dias, né? E eu tinha um outro processo também, que era na data daquele jogo do Brasil e Estados Unidos, na Copa de 94, era Romário, Bebeto e tal. E a gente estava assistindo o jogo na casa de um amigo. E quando a gente saiu desse jogo para ir para a praça, porque o Brasil tinha ganhado num sufoco tremendo de 1-0, e a gente saiu para comemorar. Quando a gente chega no portão, umas meninas passam mexendo com a gente. E a gente, né, sem Deus, jovem, solteiro, livre, desimpedido, a gente também mexeu com elas. E para nossa tristeza, 2 irmãos dessas moças vinham passando. E quando eles viram passando, a cena que ele pegou é que a gente estava mexendo com as meninas. Mas eles não viram que as meninas primeiro deram mole pra gente. E aí começou aquela confusão, né? Foi onde eu quebrei esse osso aqui da minha mão, porque eu dei um soco num dos rapazes. Mas enfim, um dos rapazes machucou bastante, parece que trincou um osso aqui do rosto e tal. E a família desse rapaz tinha uma certa condição, então eles contrataram um dos melhores advogados da cidade, e hoje esse advogado é um dos melhores de Minas Gerais, se não for do Brasil. E, resumidamente, voltando lá aquele telefonema, a moça me ligou dizendo: saiu para você um mandato, você vai ficar preso, 8 meses, 1 ano e tal. E dentro daquele desespero, eu fugi, junto com meu pai, saudosa memória, eu fugi para Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu fui parar na casa de uma tia minha, Jorema Leite Santos, e ela era evangélica, já está com o Senhor, está na glória, mas ela me recebeu na sua casa, e ali foi onde tudo começou na minha vida, a obra de Deus na minha vida começou ali nesse tempo. Foi onde eu tive as maiores experiências com Deus e foi onde eu tive de fato uma conversão genuína na presença de Deus. Talvez você que escuta esse vídeo dizendo: você era líder de gangue, drogado, maconheiro, era isso, era aquilo. Mas só eu sei como Deus pode transformar a vida de uma pessoa, como Deus pode resgatar a vida de uma pessoa, mudar a vida dessa pessoa. E eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Passando-se o tempo, eu conversei um dia lá com a minha mãe e eu decidi me entregar. E então eu já era mais ou menos julho para agosto que eu fui para Niterói. Perto de novembro para dezembro eu retornei para Lavras para me entregar. Mas antes, num culto de segunda-feira ali na Assembleia de Deus, bairro Fonseca, tinha um pastor chamado Edson, e segunda-feira ele estava ali no culto de oração, e esse pastor pregou uma mensagem. Depois eu conversei com ele um pouquinho e contei um pouco da minha história. Aí ele me disse uma palavra profética para a minha vida. Ele disse o seguinte: olha, ele contou uma história para me entender, né, o que Deus queria falar comigo. Ele disse assim: um rapaz que aprontava, tipo você assim, esse rapaz foi preso. Quando ele chegou lá no fórum,
que ele estava entrando, ele encontrou um amigo dele de infância, e o amigo dele era advogado. Então o amigo perguntou assim, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu aprontei minha vida assim, assim, tal. O amigo sentiu compaixão dele e decidiu defendê-lo. Como ele era um exímio advogado, muito bom, ele conseguiu livrar a cara do amigo. E o amigo saiu livre daquele fórum, justificado, né, defendido e tal. Só que esse rapaz, que saiu livre, não se consertou. Dado essa grande oportunidade que ele teve, ele não mudou de vida. E continuou no mesmo estilo de vida, aonde ele foi parar novamente naquele mesmo fórum para ser julgado. Quando ele entra naquele fórum, ele olha para um lado, olha para o outro e ele procura o amigo. Aquele amigo, o advogado que defendeu ele gratuitamente, só que ele não encontra. Então ele vai lá para aquela sala, né, onde ia ser julgado, mas quando ele entra ali, para surpresa dele, ele olha diante dos seus olhos e aquele amigo dele agora estava sentado na cadeira do juiz. Então ele pensou consigo assim, bom, se ele era advogado e me defendeu, agora ele é juiz, agora é que a coisa vai ficar melhor ainda. Então ele virou para o amigo e disse assim, amigo, me livra mais uma vez. Mas aquele amigo virou para ele e falou assim, olha, infelizmente eu não posso. Ele, mas por quê? Você é o juiz. Porque quando você veio aqui a primeira vez, eu era advogado. Então meu serviço era defender as pessoas. Hoje eu sou juiz e o meu trabalho é executar a lei, é condenar. E infelizmente eu não posso te livrar, eu tenho que te condenar. E aquele rapaz saiu condenado e com uma grande pena. Após contar para mim essa história, esse pastor Edson, que se eu não me engano hoje ele está na Argentina, ele virou para mim e falou assim, você entendeu a história? Essa história se aplica a você, Cosmo. Porque quando você voltar para sua cidade, Deus vai fazer cair por terra os seus processos. Deus vai te dar a vitória, mas você precisa guardar isso no seu coração. Se você voltar para a velha vida, o Senhor que hoje é o seu advogado, amanhã ele vai ser o seu juiz. Então eu decidi voltar para a cidade de Lavras, Minas Gerais, e quando eu cheguei no fórum, acho que era depois do meio-dia e meio, 1h da tarde, eu entrei ali naquele fórum e eu fui ali onde estava o juiz. Eu só me lembro do sobrenome dele, que era Levenhage. Eu entrei ali, me assentei naquela cadeira perante o juiz e eu cruzei as minhas pernas, que eu estava muito tranquilo, porque eu queria me entregar para começar uma vida nova. Então se eu tivesse que cumprir 8 meses, eu ia cumprir. Eu só queria começar uma vida nova. Nas minhas orações eu falava assim com Deus, Senhor, eu vivi essa vida porque eu não te conhecia. Mas agora que eu te conheci, eu quero tudo novo. E foi por isso que eu me entreguei, porque eu queria uma vida nova. Aí o juiz olhou para mim e falou a seguinte frase, olha, ô jovem, eu não sei porquê, mas aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Aí ele pegou a caneta e escreveu e me absolveu desse processo de tráfico de drogas, né? E eu peguei um sursi, parece. A sursi que falava antigamente era, sei lá, tinha que assinar durante 1 ano, 2 e tal. Mas, então eu saí dali, eu estava livre, né? Mas devido eu ter cruzado as pernas, ele falou assim, porque você cruzou as pernas, você vai para a cadeia só para você ficar esperto. E ali eu saí dali preso, e mesmo estando absolvido, não devendo mais nada para a justiça, porque ele assinou para mim, mas ele quis me dar uma lição. Só que na verdade Deus tinha um plano, porque ali naquela cadeia, naquela cela, onde estava repleto de traficantes, eu entendi que Deus me levou ali para me pregar a palavra do Senhor. E eu me lembro um dia que eu estava pregando a palavra, tinha um rapaz do outro lado da cela, e quando esse rapaz estava do lado de lá, eu gritava, era assassino, né? Eu gritava para ele, olha, Jesus pode te perdoar, Jesus pode te lavar no seu sangue, e tal. E um rapaz que estava do meu lado, ele olhou para mim e disse assim, estou escutando você pregar, e eu tive um sonho nessa noite, um homem
de branco, começou a descrever Jesus, vestes brancas, cabelos brancos, e começou a descrever como Jesus ali no Apocalipse. Aí eu falei assim, agora eu entendi porque que eu tô aqui. E eu virei para aquele rapaz e comecei a pregar o evangelho para ele. Eu sempre falava naquela cela, dizendo assim, olha, eu só vim aqui para pregar a palavra do Senhor para vocês. Breve, eu não vou estar aqui, eu vou sair. E o pessoal ria de mim, porque eles diziam assim, não existe isso, aqui você caiu aqui, meu amigo, você já era. Eu falei, não, eu estou aqui só para falar de Jesus, que Jesus pode mudar a vida de vocês, como Ele mudou a minha. Eu tô hoje preso aqui, sem dever nada, porque o juiz me absolveu, mas eu vim aqui com um propósito, de pregar o Evangelho. Então, muito em breve eu estou saindo daqui. Guarde isso, eu vou sair, eu não vou ficar. E aquilo eles morriam de rir, porque um tinha 10 anos, outro tinha 20 anos, outro tinha 6 anos. Ele sabia que quem caía ali não saía facilmente, ainda mais com o BO que eu tinha, né? Mas assim que eu preguei a palavra para aquele rapaz, veio lá o carcereiro, na linguagem popular aí, né? Cantou a capivara, cantou o alvará, não sei como é que fala, e chamou pelo meu nome. Cosme Luiz Bittencourt Santos. Falei assim, sou eu. Falei, pode juntar suas coisas, você está livre. E todo mundo assim regalou os olhos para mim, assustado. E eu peguei minhas coisas, despedi de todo mundo e falei para ele assim, olha, eu só vim aqui para falar de Jesus para vocês. Guarde isso no coração, Jesus ama vocês, Jesus tem um plano. Quando você sair lá fora, me procura, vamos congregar comigo na mesma igreja, eu quero ajudar vocês, quero ensinar a palavra de Deus para vocês. E ali eu saí. Então eu encerro esse pedacinho do testemunho, porque eu estou gravando uma série de testemunhos, várias coisas que Deus fez na minha vida, mas eu quero que você guarde isso no seu coração, porque Jesus, ele transforma a vida das pessoas, ele muda. Eu me lembro da minha mãe dizendo para mim assim, ela me chamou no quarto dela, e assim, hoje a minha mãe é crente, serve a Deus e tal, mas naquela época ela dizia assim, quem você acha que você está enganando? Eu falei, por que, minha mãe? Ela disse, porque ninguém muda desse jeito. Entendeu? Você saía na sexta, ia preso, batia nos outros, apanhava, cachaça, droga, prostituição, aquela vida bagunçada. Agora, crente, com a Bíblia debaixo do braço, né? Chega em casa cedo, quando chega à tarde está no monte, chega com sapato sujo de terra, estava orando, não bebe mais, não fuma mais, não usa droga mais. Quem que você pensa que você está enganando? E eu falei para ela assim, ô mãe, eu não tenho jeito de te convencer dessa mudança minha. Só o tempo vai dizer para a senhora o que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se entrega para Ele, a obra que Ele faz na vida de uma pessoa. E eu me lembro de uma frase que a minha mãe disse assim, ela disse assim, as mães dos seus amigos diziam assim para mim, não deixa o seu andar com o meu não, porque o seu não presta, vai contaminar o meu. E agora não, agora as mães dos amigos estão ligando para ela dizendo, pede o seu para fazer uma visitinha para o meu, porque você teve jeito para o seu, tem jeito para o meu também, né? Então eu louvo ao Senhor, porque Deus, Ele tem um plano, uma obra muito grande para realizar na vida de todas as pessoas que abrem o seu coração para Ele. Eu abri o meu coração, Deus mudou a minha vida, vai se fazem 30 anos. Hoje eu sou pastor, dirijo uma igreja batista nacional na cidade de Perdigão, né? Já estou aqui há 9 meses, mas fundamos alguns trabalhos na cidade de Lavras, no sul de Minas, e venho gastado a minha vida desde a minha juventude, desde os meus 18 anos, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Que esse testemunho possa falar profundamente no seu coração. Só mais um detalhe. Eu vim para a presença de Deus porque essa minha tia, irmã do meu pai, ela ensinou meu pai a orar, orações mesmo de guerra, pedindo a Deus que me libertasse. E inúmeras vezes eu vi o meu pai de joelho dobrado, clamando ao Senhor pelos seus filhos, pela minha vida. Então, vale a pena você continuar orando, vale a pena você continuar buscando a presença de Deus, porque no tempo certo, Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa que você tem intercedido por ela.
A última coisa na minha vida que eu imaginava era eu ser um crente em Jesus. Era eu ser um servo de Deus, um cristão. Nunca passou isso na minha cabeça. A vida que eu vivia era aquela vida de soberba, de ostentação, tá? De sociedade, de amiguinho rico. Essa era a minha vida. Então não cabia na minha concepção uma vida de evangélico. Até quando eu me converti, um dos meus irmãos falou assim: gente, isso aí é pra gente medíocre, pra gente pobre, pra gente isso, pra gente aquilo, né? E às vezes meu irmão me agarrava assim no pescoço, dizendo assim: você tá perdendo a sua juventude, cara. Ele falava assim. E eu falava para ele: olha, o mundo eu já conheço. Agora eu conheci Jesus. Se Jesus não valer a pena, fica tranquilo. Eu conheço o lugar, o caminho do mundo, eu volto para lá. Mas graças a Deus que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu não me arrependo nenhum dia, nenhum instante, nenhum momento. Porque eu sou testemunha do poder de Deus e de como Deus muda a vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe e que esse testemunho ele possa falar profundamente no seu coração, em nome de Jesus.